É nesse contexto que damos início ao painel PEC 06/2024, Impactos e Perspectivas para a Previdência no Brasil. Na qualidade de coordenador deste painel, convidamos o diretor de aposentados do Sintaf Ceará, senhor Estélio Girão. Nós informamos que o nosso palestrante, Vadeci Polanchini, diretor de aposentados pensionistas da FENAFISCO e também segundo vice-presidente da Pública Central do Servidor, que inclusive esteve conosco ontem, precisou se ausentar por motivo de força maior. Dessa forma, nós convidamos a assumir a qualidade de palestrante o senhor Ivanildo França, diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf, a quem convidamos ao palco. Ivanildo França, que é também membro do Conselho Curador da Fundação Sintaf e membro do Conselho Fiscal da Ceará Prev. Para apresentá-lo, senhor Estélio, por gentileza. Bom dia a todos, colegas. Primeiro, lamentamos aqui a ausência do nosso amigo Vandercy, que a mãe faleceu agora, ontem mesmo, pela madrugada, né? E nossos pesos na família, nossas considerações. Bem, eu gostaria de apenas ressaltar uma ideia que eu tive há muito tempo e cada vez mais se faz presente. Nós temos nosso sindicato, temos também associações, né, como de aposentados e outras mais. Penso que, pela unicidade sindical e pela força que a união pode trazer a nós todos, deveríamos concentrar toda a nossa ação no Sintaf. Primeiro, porque a instituição mais antiga é ela, as ações judiciais sempre perpassam pela nossa banca jurídica, sem querer, logicamente, menosprezar as outras associações. Então, o que eu faço, o pleito que eu faço, a rogativa, é que o aposentado tenha uma representação única através do sindicato. Muito obrigado. Com a palavra, Ivanildo. Boa tarde, colegas. Eu pediria aqui só em respeito ao palestrante, a situação, porque, como bem colocou, o Valdeci estava conosco e teve que viajar na madrugada em razão do agravamento da saúde da mãe dele, e que veio a falecer agora na madrugada. E, em razão disso, e em respeito ao palestrante, eu vou propor aqui, eu espero que, em respeito a ele, 1 minuto de silêncio e atenção em respeito ao que está passando o nosso colega. Bem, colegas, feito aqui as honras à mãe do nosso colega e em respeito a ele. Em razão da necessidade da viagem, me tocou naturalmente, não esperem de mim, né,
o que iríamos receber de informação em relação com o colega Valdeci, mas vamos conversar um pouco em relação à questão da Previdência, especificamente em relação à PEC 606. E aí, na palestra, voltando um pouquinho para a palestra de manhã, o Gessé fez algumas observações, algumas circunstâncias que nos parece completamente dissociada da Previdência, que não teria nada a ver. Mas, veja, ele citou eu tive o cuidado de anotar aqui, um dos pontos que ele citou foi o problema das plataformas digitais, das plataformas e a escravização dos aplicativos, que causa os aplicativos, os entregadores e tudo mais. Um outro ponto que ele citou também é a problemática que ele chamou da elite econômica da Faria Lima. E um outro terceiro ponto que também ele falou foi a questão dos incentivos fiscais. E o que é que isso teria a ver com a Previdência? Eu diria que tudo. Então, antes de falar da PEC 06, eu queria só fazer uma observação em relação a alguns pontos, para a gente até tomar consciência de que quando a gente vê nas mídias alguns aspectos que a gente pensa que não tem nada a ver com a gente, ou não tem nada a ver com a Previdência, diretamente acaba tendo. Com relação, quando ele falou da escravização, o problema das plataformas digitais, veja, culturalmente nós não temos uma visão previdente. A gente só descobre a importância da Previdência quando a gente precisa se aposentar. A gente passa toda a vida funcional da gente achando que nunca vai chegar a aposentadoria. A gente pensa, só coisa daqui a 30 anos, 35 anos, acho que isso nunca chega. Mas, quando ela chega, a gente começa a se preocupar. E, em razão disso, é que a gente vê o problema de que, quando se tentou fazer uma regulamentação das plataformas de entrega, houve até uma certa resistência daqueles que não têm nenhuma proteção. Ora, porque não tem essa cultura previdente. Com relação à questão quando fala da Faria Lima, que é o sistema financeiro, nós temos que, quando fala de previdência, a gente diz o seguinte: na última reforma, nós tínhamos 3 reformas, em 98, 2003, com a emenda 41, e recente agora, com a emenda 103. Em todas estas, o que se diz é o seguinte, faz a propaganda, é que, se não houver a reforma, o país vai quebrar. E, especificamente agora, nessa de 2019, na 103, o que se diz foi o seguinte: se não fizer a reforma, o país vai quebrar. Se fizer a reforma, vamos crescer a 12% ao ano, vai permitir crescer 12% ao ano. E eu dizia, eu até concordaria com a reforma, eu disse, eu teria uma proposta. Eu defendo a reforma da Previdência, com a condicionante: se não valer para o país crescer a 12% ao ano, aí se desfaz a reforma. Alguém quer aceitar? Não, mas é porque, então, sempre o problema está na Previdência. O problema é sempre do mais fraco. E aí o Gessé falou de manhã dos benefícios fiscais. Ele falou em 520 bilhões, alguma coisa. E aí eu potencializaria mais um pouquinho. Desculpem a voz, que hoje eu estou rouco. O coelhinho de manhã me deixou rouco. Eu tive que falar muito, tive que argumentar muito com ele. Pois bem, na realidade, os incentivos fiscais, pelo menos o que se tem notícia, é que algo em torno de 900 bilhões. Bilhões com B de bola. Então, em torno de 900 bilhões. E aí um outro aspecto que também, e isso não quebra nada, né? Em torno de 900 bilhões. Paralelo a isso, quando se fala do sistema financeiro, como se usa no popular, Faria Lima, se tem a questão dos juros da dívida pública. Ninguém o vê falar. Em 2025, o valor utilizado para refinanciamento da dívida pública, ou seja, os juros pagos para o sistema financeiro, foi algo em torno de próximo de 1
trilhão com T e 200 bilhões de reais. Algo em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Some-se a isso aos incentivos fiscais, nós estamos falando de 2 trilhões com T, 2 trilhões de reais. E quando fala em alguma coisa do sistema financeiro, você fala em déficit, um nome bonito e tal. Todas as vezes, você pode observar nos jornais, quando fala na Previdência, hoje é real que a Previdência tem um déficit, por uma questão natural. Se, historicamente, as reservas da Previdência foram gastas, foram dadas outra destinação, é natural que não se formou uma poupança, e quando é preciso para começar a pagar, você só tem a receita presente e a despesa que vem se somando ao longo dos anos, por décadas a fio. Então, o déficit é natural que ocorra. Mas, mesmo diante de tudo isso, aí quando você vai falar da Previdência, você não vê nos jornais falar de déficit. Pode observar, a matéria começa assim. O rombo da Previdência vai quebrar o país. Que em 2025 foi algo em torno de 300 milhões de reais. Mas não foi um déficit, foi o rombo. O rombo da Previdência em 2025 foi algo em torno, foi 300 bilhões de reais. E isso o Brasil vai quebrar por isso. Mas aí você não olha que do outro lado, ninguém fala dos 2 trilhões de custos que tem paralelo a isso. E quando a gente fala do juro da dívida pública, só fazer esse parâmetro para a gente compreender, que aí é algo em torno de 1,2 trilhões em 2025, foi. E aí a gente precisa compreender de onde é que vem isso? Da dívida como um todo e do custo financeiro do nosso dinheiro, porque quando você, que aí muitos de nós são organizados, recebem o seu salário, e pega uma partezinha e bota lá na poupança, não é isso? Pois bem, se aquele que pega um dinheiro que bota na poupança, ou seja, emprestou para o banco, que vai lá pagar 0,5% de juros, e o banco pega esse dinheiro e vai correr atrás de um cliente para emprestar a 1% a 2%, coisa que o vala. Mas se ele não fizer nada, o Estado, o Banco Central, é obrigado todo dia a receber o saldo que o banco tem, ele entrega para o Banco Central, e é pago para ele o juro, porque é que a Selic e não consegue se baixar, você tem inflação de 4 pontos alguma coisa, e a Selic de 15%. Por quê? O sistema financeiro, todo dia, pega o saldo, se não emprestar para ninguém, pega o saldo financeiro e entrega para o Banco Central, e ele é obrigado a pagar a taxa Selic para ele. Porque o dinheiro não vai ficar guardado no banco que recebeu o meu dinheiro, vai ficar guardado com a gente mesmo, porque quem paga os juros somos nós. Eu entrego para o banco, ele me paga 0,5%, e ele, para guardar, me cobra de volta lá a taxa de 15% ao ano. É isso? Por isso que os custos vêm, mas só tudo aquilo que é de responsabilidade só cai na Previdência, que são os responsáveis, porque se não reformar, se não tirar o direito, o país quebra. Então, grave esse número. Déficit da Previdência de 2025 foi em torno de 300 bilhões, que é real, mas, agora eu fico bom. Mas o responsável por qualquer problema vai ser sempre o aposentado. E aí, então, a gente precisa ter essa consciência de quando ouvir esses dados, que o Brasil vai quebrar porque a Nina
vai se aposentar no próximo mês, em dezembro, e ela vai ser mais uma responsável que o Brasil vai quebrar, mas esquecem que a Nina já contribuiu a vida inteira dela e o que fizeram com o dinheiro, que destino foi dado, e eu não estou falando aqui nem de corrupção, não, estou falando do ponto de vista operacional, qual o destino que você dá para o dinheiro. Né? Onde foi destinado essa verba. E o que se tinha no passado era, não, mas como quem paga é o Estado, se é de ficar um dinheiro parado, usa-se para outras políticas e depois o Estado paga. Quando é na hora de pagar, diz, não, eu tenho que tirar seu direito porque está muito caro para eu pagar. Então, a gente precisa ter sempre essa consciência de que, para a gente não começar a se culpar achando que você é responsável pelas dificuldades. Então, tem todo esse arcabouço aí que ninguém fala. A gente, naturalmente, é difícil a gente ouvir falar do custo que é, como eu falei, dos incentivos. Hoje, agora até que nos últimos tempos até começaram a falar, né? A questão dos incentivos fiscais e o juros da dívida pública. Eu até tenho dito que aí o deputado Mauro Filho na Câmara tem começado a falar ultimamente, eu digo que se ele pisar na Faria Lima, acho que vão cortar as pernas dele, né? Porque é complicado, você vai... Mas esse é o panorama que a gente está inserido. E aí, com isso, como a Previdência que vai quebrar o país, na reforma de 2003, com a emenda 41, se criou a contribuição do aposentado. Então, você contribuiu a vida inteira para a aposentadoria e, quando se aposentou, passou de novo a pagar a Previdência. Ora, e você passou a pagar a Previdência, e aí vinha, você paga a Previdência sobre o valor que o... Não, mas eu vou lhe equiparar. Você vai ter os mesmos direitos do servidor, de quem se aposenta pelo regime geral. Porque você tem um privilégio. Você ganha mais do que o regime geral e não paga Previdência. Portanto, agora você vai sobre o valor que... Isso foi em 2003. Sobre o valor que ultrapassa a Previdência, o regime geral da Previdência, o teto, você passa a pagar Previdência. Só que também não explicam que você, ao se aposentar, você ganhava mais do que o teto do regime geral, mas você contribuía efetivamente sobre o total da sua remuneração. No regime geral, se você ganha mais do que o valor do teto do regime geral, você recolhe a Previdência limitado ao valor do teto. E, por uma lógica financeira, é natural que você vai se aposentar no limite do teto. Mas fizeram a gente acreditar que você tinha um privilégio que se aposentava com valor superior e o regime geral não. Portanto, você deveria pagar sobre o valor que ultrapassava o teto. E aí, como se diz que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Na reforma, agora na 103 de 2019, vem lá e diz, a União não, mas os demais entes federados que tenha déficit da Previdência, e que dificilmente, salvo me engano, uns 2 ou 3 estados do norte que eram território e que passaram para estado, portanto, eram estados novos, não tinham histórico já de aposentados, uns 2 ou 3 estados aqui não têm déficit da Previdência, o que demonstra que o regime em si não é inviável. A forma é que torna inviável. Por quê? O regime próprio, efetivamente, foi criado em 98, com a emenda 20. Então, o que é que fizeram? A partir de 1º de janeiro de 99, você passa a recolher efetivamente Previdência.
iniciou-se a Previdência com 0 de caixa, os ativos passaram a recolher a partir de 1º de janeiro e entregaram todo o passivo de aposentados e pensionistas que já tinha, que era do Estado, para a Previdência. Então, ela foi criada com um déficit assim, gigantesco. E aí, a Previdência agora você tem que ser administrada buscando o equilíbrio financeiro e atuarial. Como? Nunca você vai chegar no equilíbrio financeiro se você criou do caixa 0, entregou todo o passivo de aposentados e pensionistas. E, a partir daí, veio se construindo essa história de que nós, os aposentados e pensionistas, é que são responsáveis pelo... Não é déficit. Na Previdência não tem déficit, na Previdência é rombo. São responsáveis pelo rombo da Previdência. Sempre que está no jornal é o rombo da Previdência. E aí, como eu falei, em 2003 veio essa questão da... Começa na mídia, cria toda essa ambiência, aprova-se a reforma. Passou a recolher sobre o valor que ultrapassa o teto do regime geral. E dizia, agora, se você for acometido de uma doença grave, daquelas listradas lá que é a mesma lá da isenção do imposto de renda, e que nosso estatuto está lá no artigo 89, você tem direito à isenção ao dobro do regime geral. O efeito da União até que passou a valer, mas dependia para o Estado, no caso o Estado do Ceará, dependeria de regulamentação interna, o que nunca foi feito. Então, mesmo tendo essa previsão, aqui sempre se pagou o aposentado a partir do teto do regime geral. E como falei que nada é tão ruim que não possa piorar, quando foi agora em 2019, com a 103, vem e diz, Estados, se você tem déficit, você está autorizado agora a tributar, vou chamar de tributar, a cobrar a previdência dos aposentados a partir de um salário mínimo. Você pode baixar o limite de isenção do aposentado até um salário mínimo. No caso do Ceará, que fez a reforma da Previdência, sei lá, 15 dias, um mês, menos de um mês, depois da União, da Federal, passou-se a cobrar, tributar, a cobrar do aposentado, o valor que ultrapasse 2 salários mínimos. Então, a partir de 2 salários mínimos, nós somos tributados. Por quê? Porque o rombo da Previdência vai quebrar o país. O rombo vai quebrar. E aí, vem no que a gente vem discutindo. Oi. A alíquota já tinha sido aumentada. Antes da reforma, a alíquota, como o Coelhinho bem lembrou, era 11%, dizendo em razão da necessidade, já tinha aumentado, que aí aumentou no geral, de 11% para 14%. E a época disseram, não, mas não se preocupem, vai ser assim, vai ser 11%, e no próximo não vai ser de uma vez. No próximo ano vai para 12%, no outro vai para 13%, no outro vai para 14%, como se o tempo não passasse, né? Então, a alíquota já era 14%. E, a partir da reforma, 14% no caso do aposentado, sobre o valor que ultrapassa 2 salários mínimos. E que agora também tiraram, não tem mais aquela de que quem tem algumas doenças incapacitantes, as doenças graves, tem o dobro da isenção. Não, é a partir de 2 salários mínimos. No caso do Ceará, passa a pagar a previdência, o aposentado. E tem estados, só para constar, tem estados que botou foi do mínimo, a partir de 1 salário mínimo, recolhe previdência. Não estou dizendo que o nosso ficou melhor, não, o nosso também é muito ruim, né? Recolher a previdência do aposentado é cruel, porque, do ponto de vista financeiro, você já recolheu para a sua... Eu lembro bem que numa reunião na época, o secretário Mauro Filho era da CEPLAG, e a gente discutindo
Na mudança lá da reforma, que alterou a média da PDF de 24 meses para... E ele falando que a Previdência era inviável, o sistema, e eu fui cair na besteira de dizer que eu entendi que o sistema não era inviável, quase que eu apanho. Aí, cadê o Remo? O Remo está aí? O Remo? Aí o Remo, eu disse, rapaz, tu quase que apanha, mas eu vi a hora de tu brigar com o Mauro Filho, porque a gente foi dizer para eles, não, secretário, nós estamos dizendo que não tem déficit. É fato, o que a gente está dizendo é que o sistema não é inviável, enquanto o sistema não é inviável. A forma de tratá-lo, né, que a gestão trata, é que traz o famoso rombo para o sistema, né? Pois bem, e aí lá considerando esses aspectos, você tem 2015, 16, não lembro, faz tanto tempo aí que tem a emenda, foi proposta a emenda 555. O que era a propositura dessa emenda? A isenção da contribuição previdenciária para o aposentado. E ela tramitou porque uma vez uma emenda constitucional proposta, ela, para ir para o plenário, primeiro ela tem que cumprir todo o rito das comissões. Então, ela cumpriu o rito das comissões, mas nunca foi levado ao plenário. Por quê? Porque o rombo da Previdência, se você provar a isenção do aposentado, você quebra o país. Se o aposentado deixar de pagar, quebra o país. Mas o juro da Selic de 15% não tem problema nenhum. Vou pedir de novo aqui, não estou exaltando, mas porque, como é a área dele, ele fala muito. Segundo o deputado Mauro Filho, que é a área dele, ele diz que, e aí a fonte é ele, não é a minha área, ele diz que a cada 1% da taxa Selic nos custa, vou dizer que custa para o país, não, né? Na verdade, custa para a gente, porque isso representa uma rede para o sistema financeiro, ou seja, custa para a gente algo em torno do ano, a cada 1% a mais, custa em torno de 50 bilhões de reais. De 50 bilhões de reais. Então, nós temos, hoje, a taxa de juros real em torno de 10% real, porque você tem inflação anunciada de 4 pontos alguma coisa, e a Selic em quase 15%. Se você pegar a taxa de juros real de 10%, então você está falando aí de mais 500 bilhões de reais, que é retirado nosso, vai para o sistema financeiro todo mês, como um ganho real, porque você pega os dinheiros, eu coloco lá no Tesouro, eu guardo lá, e nós temos que pagar para eles. E aí, numa dessas, aí da emenda 555 não andou, que é antiga, e aí, tentando que a coisa andasse, foi proposta a emenda 06 de 2024. A 06 de 2024, diferente da 555, ela não isenta o aposentado da Previdência. O que é que ela diz? Olha, o aposentado, a partir dos 65 anos, terá uma redução na contribuição. Falando aqui ele tem lá umas variações, mas de forma geral é isso, tá, pessoal? A partir dos 65 anos, ele terá uma redução na contribuição de 10%, de forma tal que aos 75 anos, ele vai zerar a contribuição dele. E aí não esqueça, nós não devemos nos esquecer, que hoje, que aumentou, graças a Deus que aumentou, hoje a nossa expectativa de vida nossa, gira em torno de 76 anos. Né? Aí alguém diz, mas Ivanilton, tu não disse que tua mãe tem 95? É verdade. Mas nós estamos falando na média do geral. Portanto, mesmo colocando para 75, nas andanças que a gente tem feito lá pelo Congresso, junto com a FENAFISCO, a gente tem ouvido, às vezes, de alguns parlamentares, isso o país não aguenta. Se aprovar essa emenda, vai quebrar o país, porque o rombo da Previdência já é exorbitante. E mesmo dessa forma, a emenda 06 de 2024, até hoje, não conseguiu andar sequer nas comissões.
não andou nas comissões. E aí mudou-se a estratégia, que é que como tratam de matérias correlatas, o que vem se tentando é que ela tem um recurso no Congresso que quando você tem emendas que são de matérias correlatas, você pode pedir o apensamento. Porque se você faz esse apensamento, se a outra matéria já tramitou nas comissões, ela já, como eu falei que a 555 já tramitou, todas as comissões está pronta para o plenário, se houver o apensamento, ela fica pronta para ir para o plenário. E aí começou-se essa luta pelo apensamento, e a época, quando o presidente ainda era o Lira, ele disse, olha, se conseguirem, porque como é que se dá o apensamento? Requerimento de deputado, um parlamentar requer o apensamento. E isso vai, mas a decisão é da mesa da Câmara. A pensar ou não é prerrogativa da mesa, ela não é obrigada a fazer o apensamento. E na época o presidente, que era o Lira, disse, olha, se vocês, eu acho que ele achava que não conseguiria, se vocês conseguirem 300 requerimentos, eu faço o apensamento. E aí começou. Infelizmente, na gestão dele não se conseguiu os 300, mas que foi fazendo. Até a última vez que eu olhei, do Ceará, nós tínhamos, acho que 16 ou 17 requerimentos dos parlamentares do Ceará. E saiu o Lira, entrou o... Rapaz, eu não posso nem dizer meu conterrâneo, porque eu nem quero ser... Muito bem. Aí entrou o Hugo Mota, lá da Paraíba, que não é de Cachoeira dos Índios, é da Paraíba, mas não é de Cachoeira dos Índios, que fique claro, não, é longe, não é de Cachoeira dos Índios, certo? E aí se esperava que, como foi indicação do Lira, se cobrava, esperava que ele cumprisse. Então, hoje tem, salvo me engano, 310, 313, 315 requerimentos. Está 317? Pronto, está aqui atualizado, 317, mas o presidente não apensou, não fez o apensamento ainda, né? E veja que são etapas, mesmo fazendo o apensamento, não é garantia que vá para o plenário. Tanto é assim que a 555 tramitou em todas as comissões, pronta para o plenário, e nunca foi colocado. Pois não? Os requerimentos? A emenda? Não, a emenda, não, essa não é do governo, não, é do parlamentar, A6, 2004, de 2024, salvo me engano, é de um deputado, acho que do Maranhão, salvo me engano. Acho que do Maranhão. Eu preciso ver, eu não recordo assim. Vai fazer 20 anos, agora em 2026, que foi em 2006, a PEC 555. já vai ser escrita. Por isso essa pressa De fazer um apensamento. apensamento logo para poder tramitar, né? Pois bem, e sempre se diz porque qual a dificuldade? Porque vai quebrar. Aí, olha, gente, vai quebrar porque se você aprovar isso, talvez tenha uma repercussão aí de, sei lá, 10 bilhões, 12 bilhões, vai quebrar. Bom, 12 bilhões de reais realmente é dinheiro que eu não sei nem qual é que significa essa quantidade. Mas, se nós, lá no início, nós estávamos falando lá de 2 pontos só, 2 repercussões, incentivos fiscais e os juros da dívida pública, ou seja, que vai para o sistema financeiro, nós estamos falando de 2 trilhões de reais, e isso ninguém diz que tem que resolver, porque vai quebrar o país. A Previdência, bem lembrado pelo André, a Previdência diz o seguinte, tem um rombo, vai quebrar, aí eu vou ter um desgaste político danado para mandar para o Congresso para aprovar uma desvinculação de receita da Previdência. Posso dar outra destinação. Eu lembro que na época
do governo do Michel Temer, que ele até propôs a reforma, e não por uma desavença política, graças a Deus ele não conseguiu, porque ainda era pior do que essa que foi aprovada, e agora em 2019, ele tentando a reforma da Previdência, que ia quebrar o país, a Previdência, e teve um desgaste político para aumentar a desvinculação de 20% para 30%. Isso como é que você tem um desgaste político para desvincular um valor que já não existe, né? Que na época ele aumentou de 20% para 30%. Pois bem, então nós estamos falando, como eu disse aqui, de 2 bilhões de reais, está tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema, mas se você botar essa diminuição progressiva do aposentado, que em média muitos, né, considerando a perspectiva, muitos sequer vai concluir o período da isenção, chegar aos 75, falando aqui da expectativa de vida do brasileiro, que vai estar em 76, vai quebrar o país, porque pode representar 10, 12, 14 bilhões ao ano, que não podemos desprezar. O valor é muito dinheiro isoladamente, mas dentro do contexto que representa, e voltando, aí ninguém reclama, aliás, aí está tudo normal, não quebra o país, você mantém uma taxa de juros de 15%, que, como se disse, a cada 1%, segundo a fonte do Mauro Filho, representa 50 bilhões ao ano. Bastava, se baixar a taxa de juros de 14 para 13, cobre o rombo, ainda sobra mais 2/3, né? Mas o responsável é sempre o aposentado. Pois bem, então a emenda 6 está dessa forma recente. A gente precisa aqui até reconhecer o empenho, dentre outras entidades, mas a FENAFISCO tem feito um trabalho, né, tem se empenhado muito em relação à PEC 06, viu, Ritinha? Naquela vez que a gente esteve lá conversando com a gente, a FENAFISCO já vinha fazendo esse trabalho em conjunto. Muitas vezes a gente é chamado para fazer isso em conjunto com a FENAFISCO, fazer trabalhos parlamentares, e a FENAFISCO tem feito esse trabalho agora recente. Estiveram algumas vezes com o líder do governo, inclusive, tentando sensibilizá-lo para que, da necessidade do que é que isso representa para o aposentado, né? Porque é uma necessidade, porque 14% já ajuda a pagar os nossos remedinhos, né? Que é o que muitas vezes nos sobra, né? A gente precisa dos remedinhos. Inclusive, para a garganta, para não ficar rouco, né? Pois bem, então, sempre o culpado é o aposentado. Então, está dessa forma. Agora, semana passada mesmo, tiveram de novo com o líder do governo, né? O líder do governo esteve conversando com o... Não, o líder do governo é o... Não, é o do Rio Grande do Sul. Não lembro o nome, é do Rio Grande do Sul. Pimenta, Paulo Pimenta. O atual líder do governo era o Paulo Pimenta, porque virou ministro e o Paulo Pimenta é o líder do governo. Só que, às vezes, politicamente, o líder do governo vai falar com o presidente da Câmara, com a mesa, às vezes, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Às vezes, mas o certo é que conversaram com o líder do governo, ele foi conversar. Então, eles têm feito essa tratativa com o líder do governo na tentativa para ver se a coisa anda e ver se aprova. E trabalhando e levando, inclusive, argumentando essa questão da repercussão. Porque, às vezes, para aprovar coisa desse tipo, aí tem que indicar a fonte. Então, tem feito muito esse trabalho para tentar justificar que tem a fonte de receita, sim, para que possa compensar e que isso não quebraria o país, né? Que não quebraria o país. Tem outras formas de compensar. Então, em relação à PEC 6, essa é a situação que nós estamos hoje. A gente continua nessa... Ó, tá vendo? Não estou nem precisando gastar o dinheiro para comprar os remedinhos que eu estou ganhando aqui. Eu estou piorando a situação dos aposentados, que ele disse que é um aposentado que está me dando aqui, aí vai...
estão me dando um remédio aqui, mas é verde, viu? Ó, que fique claro, é verde, verde, verde. É verde. Hã? É verde. Ah, verde. E fala negócio verde aqui, já não sei mais nem o que eu estava dizendo. Não, gente, mas a PEC 6 é isso que... Então, vem essa luta, a gente precisa reconhecer que a FENAFISC vem empenhada nessa cruzada aí. E, Ivanildo, o que é que tu acha a perspectiva? É fácil? Claro que não é fácil. Por quê? Porque, como bem diz os jornais, o rombo da Previdência já vai quebrar o país, e você ainda está querendo aumentar o rombo da Previdência, né? Mas não é impossível. A gente tem que continuar lutando, com a hora a gente consegue. Agora, precisamos ter essa consciência, precisamos compreender que, e é para a gente não começar a se culpar, né, que a gente vai quebrar. É um custo? É. Mas os custos maiores não são estes. E o custo não existia antes, você começa a tirar direito. E tem um agravante, às vezes até essa luta já passa a ser um ganho, porque enquanto a gente está lutando para recuperar, pelo menos a gente evita de que venha mais uma para tirar mais ainda, né? Porque às vezes, acho que eu sempre misturo, não sei se era Dom Luiz Lochaida ou se era o Dom Helder. Era um dos dois, que eu não lembro, que eu sempre troco aí. Ele sempre dizia assim, meu filho, para a gente continuar como está, a gente precisa lutar muito, né? Para a gente continuar, não é nem para mudar, nem para melhorar, para a gente continuar como está, a gente precisa lutar muito. Então, às vezes, a luta da PEC 6, pelo menos enquanto a gente estiver lutando pela PEC 6, pelo menos já funciona como um inibidor de outras retiradas, né? De outras retiradas. Então, a gente precisa continuar empenhado em relação a isso. Da Previdência, a gente tem que continuar também sempre atento, porque sempre, vez ou outra, aparece um para querer nos tirar mais direito ou nos colocar mais ônus, né, financeiro, e sempre contando, acho que é aí onde há necessidade de a gente fortalecer as entidades. Eu dizia, numa reunião lá com a Márcia, lá na FEC, de gente conversando a questão dos aposentados, está aqui, Márcia, eu pensei que estava aqui, com a Márcia, e eu dizia para os colegas o seguinte, a gente precisa ter muito cuidado para fortalecer as entidades, caso a entidade do sindicato, FENAFISC, porque, às vezes, a gente, por uma circunstância qualquer, ou em razão de um diretor, às vezes a gente demoniza a instituição. De que se você tem que atirar pedra no Ivanildo, rapaz, atire pedra no Ivanildo, nunca na instituição. Por quê? É a última barreira, é a última dificuldade que tem, né, de resistência que tem a instituição, não é a diretoria, é a instituição, para que a gente que ainda resista, né, porque ele está em conjunto, e quando eu digo a instituição, não é o Sintaf, diretoria, é a instituição, a gente, enquanto categoria, representando via o sindicato, né? É a última barreira para que a gente possa resistir a esses ônus que nos são impostos, né? Portanto, meus amigos, em relação à PEC 6, essas colocações, dizendo que, e dando essa informação, que a FENAFISC continua empenhada, né, e que, na medida do possível, e esperançoso que a gente consiga. Ok? Então, em relação à Previdência, é isso. Se quiserem alguma dúvida, vocês façam ao Estélio. Está aqui preparado para responder. Viu, Coelho? Ao Estélio. E aí, meus amigos, naturalmente, o que teria a ser apresentado era uma coisa muito mais ampla, pelo colega que é quem domina bem o assunto,
mas em razão das circunstâncias, né, e que naturalmente compreendemos e lamentamos, me coube fazer esse pequeno aqui apanhado e essas colocações. Ok? Eu só estou preocupado com uma coisa. Enquanto eu falava, o tanto que o Estélio escreveu aqui, espero que ele pergunte para o Coelho. Bem, colegas, tivemos aqui uma grande explanação, né, jurídica e política, né, do que é a Previdência e o que é o aposentado. O André falou ali sobre a questão da desvinculação da receita da Previdência, né? Eu lembro que Valdir Pires, baiano, ele era secretário da Fazenda, salvo engano, no governo FHC. E ele disse uma frase, deu uma declaração fantástica. Ele disse que a Previdência é sempre superavitária. O que acontece é a rubrica do dinheiro da Previdência, todo ministério ia lá e metia a mão. Tá? Por isso que aí a culpa, como sempre fala, é do aposentado. Né? Eu lembro aqui que, vou fazer aqui uma brincadeira, o servidor público contribui para a sua Previdência. Eu faço assim uma alegoria, é como se fizesse um consórcio, né, de um veículo. Só que o dono do consórcio deve ser o Satanás, porque acontece o seguinte, ele contribui a vida inteira, 40 anos ou mais. No final, ao invés de receber, digamos, no consórcio, o que ele pagou, digamos, num carro, quando vai receber lá, no caso, o carro, o vendedor vai dizer, não, o senhor pagou muito bem, cumpriu aquele prazo estipulado, só que, em vez do carro, o senhor vai receber só 2 pneus do carro. Aí, eu não paguei a vida inteira, eu quero receber o carro. Não, você tem que continuar pagando para poder receber o carro. Então, a Previdência hoje é uma espécie de consórcio com o infinito. Né? Eu lembro muito bem, eu sou aqui, talvez o dinossauro aqui da plateia, né, e de Cefaz. Não, o Remo está aí também. Não, mas o Remo já é Jurássico, eu sou um pouco anterior. Bom, o secretário era Edildo Soares, e o sindicato, na época, era muito embrionário, era incipiente com S e incipiente com C, quer dizer, era iniciante e não sabedor de muitas coisas. Então, eu e o Célio Freire viajamos esse estado todo. Praticamente, apenas 30% do fazendário era filiado ao sindicato. Fizemos um esforço enorme, conseguimos mostrar o que era o sindicato e, com isso, a nossa força cresceu muito. Na época desse secretário que eu acabei de mencionar, veio um programa do BIRD, né, o Banco de Desenvolvimento, e que previa também aumento salarial para o servidor. Só que essa parte ele não contou para ninguém. Então, fomos lá ter reunião com ele e o Célio colocou, olha, secretário, a parte do BIRD aí, há uma verba que é para reparação salarial do servidor. Ele simplesmente disse, olha, o dinheiro não tem carimbo, eu não sei onde está. Aí o Célio disse, olha, então é o seguinte, vamos levar aqui o contrato para o Ministério Público. Ali foi uma chave mágica que abriu a negociação para os nossos pleitos, né? Ele viu que a gente sabia o que ele estava dizendo, então ele recuou em muita coisa e permitiu que a gente negociasse alguma coisa. Bom, eu lembro que também, com a Previdência e o servidor público vai quebrar sempre o Estado, não sei se vocês lembram, na época, do que o neoliberalismo se instalou aqui, 86, por aí. Então, criou-se, né, o FDI, que era o Fundo de Desenvolvimento Industrial. O que era isso? Era um cashback do nosso imposto que voltava para o bolso do empresário. Com que exigências? Tinha que aumentar a arrecadação, aumentar o seu quadro funcional. Nunca houve ninguém na auditoria em relação a isso. Então, isso não quebra o país, mas o aposentado quebra. Bom, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer por escrito, nós estamos aqui. Oi, galera. Meus coleguinhas aposentados e ativos ainda.
Essa questão da PEC 6/2024 e 555/2006, ela está sendo acompanhada pela nossa FENAFISCO, né? O nosso colega Vandercy, que ia dar a palestra hoje, nós estávamos aguardando ansiosamente esse momento, mas as coisas da vida, né? E eu acredito que, mesmo que ele não estando aqui, o Ivanildo tirou muitas dúvidas, esclareceu muita coisa. Eu peço até palmas para o nosso coleguinha Ivanildo, pelo esforço, né? E eu fiquei morrendo de pena do bichinho rouco, ainda bem que deram uma pastilha para ele. Bom, então, a gente sabe que essa entidade que representa o fisco está na linha de frente, acompanhando essas tramitações, visitando os parlamentares. E também existe o MOSAP, que é o Movimento Nacional de Servidores Aposentados e Pensionistas, que está na linha de frente dessa luta. E o MOSAP, ele congrega mais de 100 entidades de todo o Brasil que estão atuando conjuntamente. Eu pergunto, o Sintaf já entrou nessa lista dos filiados ao MOSAP? Porque, caso não, eu estou aqui dando a sugestão, porque é uma forma da gente estar assim, mais antenado e acompanhando mais de perto esse movimento. Mas existem associações estaduais, mais de 100 que estão agregadas a esse movimento, né? E a outra coisa que eu queria falar é, a gente sabe que essa luta, essa questão, ela não diz respeito só aos aposentados e pensionistas fazendários, são todos os aposentados e pensionistas do estado do Ceará. Então, a gente acha que essa luta ela tem que se ampliar para outras categorias, né? Congregar todo o contingente de aposentados do estado do Ceará e mobilizar a classe política de uma forma mais incisiva. Visitar os gabinetes dos nossos deputados, procurar o contato com os deputados federais e os senadores que representam o estado do Ceará, para que essa luta ela se acelere, porque são muitos anos, né, de desconto, né? Então, a minha sugestão é essa, procurar contato com o MOSAP, ver as condições, né, como é que faz para acompanhar essa luta mais de perto e a mobilização dos nossos parlamentares, porque a gente sabe que eles é que vão poder levar essa luta à frente lá em Brasília. Sim, dos aposentados de todo o estado do Ceará. Porque se só os fazendados fossem lutar e o resto não, todo mundo vai... A gente sabe que é todo o estado do Ceará, e não é só o executivo. O judiciário também, todo mundo que está nesse mesmo barco, né, de tendo o seu desconto. Vocês, quando a gente olha para o nosso contra-cheque, gente, e a gente vê quanto a gente paga de previdência, se a gente deixasse de pagar, a gente ia ter um aumento fantástico. Eu digo assim, vou ganhar na Mega Sena desse jeito. Então, é isso, gente. Obrigada. Ok. Quando você fala o MOSAP, não só o MOSAP, viu, Ritinha? Como eu falei no início, eu me referi especificamente à FENAFISCO e coloquei diversas outras entidades. Não só o MOSAP, como o Valdeci, ele é diretor da FENAFISCO e é o vice-presidente da Pública. Então, a Pública também tem tido uma atuação e diversas outras. Na realidade, todas as entidades, de maneira geral, como você bem colocou, em razão de isso ser um pleito dos aposentados, não é de quem é da administração tributária ou da administração fazendária. Na verdade, é um pleito dos aposentados de maneira geral. Então, a movimentação, o empenho é das entidades de maneira geral. A FENAFISCO, quando a gente se refere, porque a gente está ligado diretamente, tem acompanhado, mas muitas vezes eles têm feito movimento em Brasília, diversas entidades em conjunto fazem movimento isoladamente, mas também programam movimentações em conjunto no Congresso. Então, isso tem sido feito, um empenho de maneira geral, até porque não seria nem razoável, seria até insano você entender que você tem uma entidade que congrega aposentados, servidores públicos aposentados, e que não consideraria a importância desse pleito. Então, Ritinha, realmente
são entidades de maneira geral, todas vêm empenhadas nesse sentido, certo? Ivanildo, Márcia, passada digamos, essa primeira etapa de se colocar, a pensar a PEC 6, né? Aí nós vamos colocar em Congresso, digamos que dê tudo certo, né? O Gilmar Mendes viu uma declaração dele que todas digamos, essas emendas que estão passando no Congresso, piso disso, piso daquilo, né, aumentando a despesa, são inconstitucionais, porque há uma lei que diz que o Congresso não pode gerar despesa sem que haja a origem da receita. Sem apontar a fonte de receita. Apontar, né? No caso da PEC 6, já tem a origem de onde vai vir esse dinheiro, já que a questão é o rombo da Previdência, para colocar de onde vai sair? Tem previsão na proposta da PEC 6? Não. O que se vem discutindo é exatamente isso, para que se possa construir no conjunto o levantamento do que qual é a repercussão financeira da proposta e apontar, né, e construir qual seria a fonte de receita. Veja que o que eu coloquei aqui, considerando todos esses aspectos, às vezes uma fonte de receita muitas vezes alguns incentivos fiscais tem, você veja se eu tenho 900 bilhões de incentivos fiscais, muitas vezes você encontra a fonte, para você, naturalmente uma fonte de receita de 500 bilhões é um absurdo, mas uma fonte de receita para 10, 12 bilhões diante de 900 bilhões não representa assim, uma dificuldade muito grande. Basta ter a vontade política de fazer. E, naturalmente, tem as resistências, porque ninguém quer abrir mão de benefícios, né? De benefícios. Meus amigos, considerando aqui que eu estou olhando para o tempo aqui, tem 2 minutos. Oi. Eu queria saber se já existe na Cefaz um levantamento de quanto é que o Estado renuncia de imposto. Porque se a Previdência não tem, se tem um déficit da Previdência, se tem um rombo, né? E qual é o rombo dos empresários em relação aos impostos? Porque hoje pela manhã a gente viu na palestra do GCE que que eles usam o Estado, roubam do Estado, tira dos pobres para continuar enriquecendo. E é isso que eu sinto também com relação à Previdência, né? Já foi feita essa pergunta uma vez, eu já fiz essa pergunta uma vez numa assembleia do Sintaf, e perguntando se o Sintaf não poderia fazer esse levantamento para a gente ter um dado, quanto é que o Estado, a renúncia do Estado com relação aos impostos. Eu estou olhando aqui, se o Lúcio estava aqui, porque certamente ele tem lá do observatório. Está aqui, cadê? Lúcio está aí, não, tá? Ah, está ali, pronto, está aqui quem? Aqui, ó. Vem cá, Lúcio. Mostre que o observatório, né, faz sentido. Diz que mais importante do que a gente... Viu, Alenildo? Já diz o dito que mais importante a gente saber é saber quem sabe. Bem, pessoal, primeiro falar do geral, depois vai chegar para o específico, tá certo? Como o Ivanildo falou, o grande problema da Previdência, tá certo? Não é o seu déficit.
é quem causa o déficit do orçamento da União como um todo. Sabe o que é que causa o déficit? É o serviço da dívida pública, né? Sabe quanto foi que foi gasto com a dívida pública ano passado do país? 2,16 trilhões de reais. Estou falando é tri, não é bi não, certo? Contra uma despesa de 5,38 trilhões. Ou seja, 40% do orçamento da União foi destinado ao serviço da dívida, né? Tá certo? Que é o quê? É os juros, a amortização e o refinanciamento. Então, a Previdência, né, faz parte de um dos orçamentos da União. Nós temos 3 orçamentos, né, que a da Constituição estabeleceu de 88. São 3. O fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. O fiscal é aquele que você pode gastar com qualquer função do Estado, né? Já o da Seguridade, não. Você pode gastar com saúde, assistência e previdência. Somente com essas 3 funções. E este orçamento é superavitário. Sempre foi. Agora, quando você vai focar somente de um lado, que é a Previdência, ele dá déficit, tá certo? Por quê? Em função de, como o Ivone já falou, ter recebido um déficit gigantesco, né? Tá certo? Não era para ter recebido. Quem tem assumido isso aí era o Estado, e não a Previdência. E os benefícios fiscais, tá certo? Também. Você tem uma ideia? O ano passado, o orçamento da Seguridade Social beneficiou os grandes aglomerados com as contribuições sociais, que fazem parte do orçamento da Seguridade Social. Então, o que tem que ser feito para resolver o problema? Primeiro, reforma do Pacto Federativo. Como assim? Você distribuir as contribuições sociais, não da Previdência, né, mas PIS, COFINS, que agora virou contribuição social, né, na reforma da Previdência, entre os estados, tá certo? Porque os estados só têm o quê de receita? A contribuição nossa, né, do orçamento da Seguridade Social, e mais o do orçamento fiscal. Então, tem que fazer uma reforma do Pacto Federativo para que equilibre todo o sistema como um todo e acabar com os benefícios fiscais, porque só assim resolve o problema da Previdência, tá certo? E outra coisa, essa PEC 6 dificilmente passará, sabe por quê? Vocês viram agora que aprovaram, né? Para os grandes, do pré-sal, né? Da receita do pré-sal, quase R$1 trilhão, tá certo? Então, eles não têm interesse em resolver o nosso problema, não. Tem que haver muita luta, pessoal, tá certo? Não só dos bastidores, mas nossa também, dentro dos estados, dos municípios, para que o problema seja resolvido. Respondendo a pergunta específica nossa, tá certo? Os nossos benefícios fiscais, vocês terem uma ideia, no orçamento de 2026, tem em torno de R$6 bilhões de benefício fiscal, tá certo? Então, um orçamento, né? Um orçamento em torno de 40 bilhões do nosso, juntando tudo, é muita coisa, né, tá certo? Então, nós temos que saber, o benefício fiscal tem que ser dado para que o custo-benefício compense. Tem que fazer o estudo, nós temos que acompanhar para saber se realmente aquilo, em primeiro lugar, é possível dar o benefício? Sim, desde que o custo-benefício compense, tá certo? Só assim você pode conceder. Agora, infelizmente, né, o nosso parlamento, estou falando, não é só o daqui, não. O Congresso Nacional, pouca gente entende de finanças públicas, né, tá certo? Então, isso é muito ruim, porque as finanças públicas, quem rege o quê? O orçamento público do país como um todo. E o orçamento é muito disputado, tá certo? Você tem uma ideia, o orçamento da União como um todo, é em torno de 5 trilhões ano, a parte dele é disputada por benefícios fiscais, tá certo? E o nosso aqui não é diferente. Então, para resolver o nosso problema, o que tem que ser feito? Uma grande mobilização para que realmente comprove com dados que o problema da Previdência não é a Previdência, e sim o quê? O serviço da dívida, certo? Mostrar para os parlamentares e, a partir daí, fazer uma grande audiência pública para que se resolva o problema. Só assim nós vamos conseguir passar essa PEC 6, porque somente conversando em gabinete não se resolve. Obrigado. Lúcio, eu só faço uma observação na sua fala. É de que a gente precisa demonstrar isso, não para os parlamentares, que eles são doutores nisso, conhecem mais do que nós, os efeitos. Na realidade, a gente precisa tentar mostrar isso para a sociedade em geral compreender de que o vilão da história não é o aposentado, porque
é o que se faz sempre na mídia, que o rombo é da Previdência. E quando qualquer outra coisa é déficit, que o nome é bonito. Na Previdência é rombo. Bem, colegas, parabéns, Lúcio, obrigado pela colaboração. Eu vejo aqui ninguém é professor para dar conselho a ninguém aqui, porque são todos conscientes, né, e sabem o que estão fazendo. Mas a direita, hoje, não se preocupa com a presidência da República, não, como o Gessé disse. Se preocupa com o Congresso, porque quem faz a lei são eles, os congressistas, principalmente o Senado, que representa os estados, né? E esqueçam, então, meus queridos, que não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. Certo? Muito cuidado com isso. Esqueçamos qualquer coloração político-partidária, o que for. Vote naquele que vai lhe defender. Tá bom? Okay. Pessoal, considerando que o tempo já encerrou e a Patrícia já vem ali olhando para a gente e reclamando, inclusive expulsando a gente, só quem está falando aqui da PEC 06, questão de aposentado, vou aproveitar o momento e pedir, já fizemos isso lá na FEC, mas reforçar, porque quem está falando aposentado, mas não podemos esquecer que dentro desse grupo nós temos também os pensionistas. Né? Nós temos também os pensionistas. E os pensionistas, se eu não quero ser solidário ao pensionista, como pensionista, seja pelo menos corporativista. Veja sempre que o pensionista é pensionista do seu colega que trabalhava com você. Não, seja pelo menos corporativista, nesse sentido. Que se não for por amor, como diz, que seja pela dor, né? Pelo menos sendo corporativista. E aí, o que é a observação que eu faço em relação ao pensionista, que a gente precisa estar atento a isso, se nós, em relação à questão previdenciária, nós já somos, vamos dizer assim, poucos informados em relação a isso, nós pouco nos preocupamos, poucos entendemos a lógica. Você imagine o pensionista que muitas vezes sequer vivenciou essa lógica funcional. Pois bem, e aí a gente precisa assistir aos pensionistas, por quê? Hoje, no nosso caso especificamente, enquanto fazendário, a grande maioria dos pensionistas, ou quase a totalidade dos pensionistas, que se tornaram pensionistas até 13 de novembro de 2019, eles são detentores da paridade. E o que é a paridade? É aquilo que o benefício direto que é criado na tabela vencimental do ativo, ele repercute como benefício direto para o aposentado e o pensionista que tem paridade. O aposentado, menos mal, porque aquele que foi aposentado, que é detentor da paridade, quando ocorre essa alteração, esse benefício para o ativo, o Estado espontaneamente já cumpre o dever, reconhece e estende ao aposentado. Mas em relação ao pensionista, pasmem, o Estado considera sempre como regra geral, que o pensionista não tem paridade. Portanto, não adianta se ele tem o direito ou não. O Estado não reconhece, não dá esse direito espontaneamente. Ele precisa requerer formalmente, administrativamente, não precisa ser judicial, alegando que ele tem paridade e o Estado em si causa ele. Portanto, e agora estou fazendo essa observação porque a gente anunciou muito que teve a incorporação da VPNI, que foi em 3 parcelas, e a última parcela da incorporação ocorreu agora em maio, com repercussão financeira em junho. E que, portanto, todos os pensionistas que são detentores de paridade podem ser por conta própria, mas às vezes até em razão da dificuldade, procurem a entidade a qual você é filiado ou associado, para que requeira, para que seja feita análise. Primeiro, se é detentor da paridade, entendendo que é detentor da paridade, que requeram formalmente a Previdência, a Ceará Prev,
para que seja estendido a ele o benefício, o resultado da incorporação. Então, é só alertando para isso, porque senão o tempo passa, não espere que o Estado vai reconhecer, porque não reconhece. Para o pensionista, só mediante requerimento formal, provocação formal da parte, certo? Só alertar em relação a isso. Ivanildo, atrás de você. Eu gostaria que todos ficassem de pé, porque o Ivanildo, além de um grande jurista, é um grande poeta, que encerrasse essa participação com uma poesia sobre a saudade. Sobre o quê? Saudade. Já disse que... Não decepcione. Olha aí, então, eu tava tão facinho achando que falar de pregar, e o outro vai e traz uma coisa pior, pensando que eu diria que, e aí, para o milhão, eu diria que quem é especialista nas poesias da saudade é meu poeta aqui. Meu tempo passou. É? Não, o tatu é impublicável e indizível. Falando aqui de saudade, tem um poeta lá do Vale do Pajeú, analfabeto, e o cara perguntaram para ele negócio, perguntando de saudade e tal. Não sei nada de saudade, não. Saudade, não sei e tal. Aí ele, mas, rapaz, mas diga alguma coisa, rapaz, saudade, porque saudade é assim como o vento passa, você não sabe, ela chega. Aí lá pela estante o cara aperreou muito, e disse, rapaz, saudade, eu não sei, isso analfabeto, o cara, aí ele, não, mas alguma, bem rapidinho, ele disse, rapaz, saudade, meu amigo, olha, quem inventou saudade sabia fazer feitiço, e quantas pessoas não tem sofrendo por causa disso? E pior é quando vira paixão, que se aposta do coração e não tem remédio para isso. Meu amigo, e eu nem sabia que tinha até presente, ó. Pode sentar, por gentileza, damos continuidade. Cadê meu presente? Convidar o seu José Pinheiro para fazer a entrega. Olha aí, às pressas, tive até direito aqui a caricatura. E segundo opiniões, a caricatura está melhor que a original, sabe? Agora, não, mas eu vou fazer, mas tem uma parte que tem tudo a ver comigo. Está escrito aqui embaixo, ó. Se não estiverem vendo aqui, é alguém que não sou eu, né? Que não parece comigo. Tomando banho aqui numa cachoeira, né? Aí aqui embaixo está escrito assim, sou de Cachoeira dos Índios. Nossos aplausos para Ivanildo França, diretor jurídico e econômico tributário Sintafio.